Olá! Estamos a poucos meses das eleições 2012 e a atuação da Polícia Militar se torna cada vez mais importante para garantir um processo eleitoral seguro e democrático. São regras específicas onde, para garanti-las, caberá à Justiça Eleitoral, às polícias e a cada um de nós trabalharmos juntos. Vamos saber como? A campanha eleitoral já está nas ruas e nos meios de comunicação. Várias formas de propaganda eleitoral são permitidas, como cavaletes, bandeiras e distribuição de folhetos e santinhos. Basta respeitar o trânsito de pessoas e veículos e os horários autorizados. A fiscalização dessa propaganda é feita pela Justiça Eleitoral. Quando há irregularidades, caberá ao juiz eleitoral autorizar a retirada desses materiais. Para realizar qualquer ato de propaganda eleitoral ou partidária em ambiente aberto ou fechado, os organizadores não dependem da licença da Polícia Militar, mas devem comunicar à autoridade policial quando da realização de comícios, carreatas e passeatas, com no mínimo 24 horas de antecedência, para garantir a prioridade do uso do local e as providências necessárias de tráfego e segurança. Quanto aos carros de som, verifique se o juiz eleitoral expediu alguma orientação. Lembre também que é proibido o uso de alto-falantes ou amplificadores de som a menos de 200 metros das sedes dos poderes executivo e legislativo, de órgãos judiciais e militares e de hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Chegamos à eleição. Os 2 dias que antecedem a votação são mais rigorosos. Algumas condutas passam a ser proibidas. Na véspera e na antevéspera da eleição, comícios e reuniões públicas não são permitidos. Já as carreatas, passeatas, caminhadas, distribuição de santinhos, mesas e bancadas com material de campanha estão autorizadas até às 10 horas da noite do dia anterior à eleição. No mesmo prazo, também é possível usar carro de som, mas sem microfone e de forma a não parecer um mini comício. No dia da eleição, para garantir que o eleitor tenha sua vontade respeitada nas urnas, a atuação da Polícia Militar é determinante. No domingo, dia da eleição, a propaganda é proibida. Cuidado com os carros que contêm adesivos se estiverem em frente a um local de votação. Isso pode configurar propaganda irregular se houver aglomeração ou se a propaganda for ostensiva. Atenção para as regras locais. O juiz eleitoral poderá proibir no município o estacionamento de carros adesivados próximo aos locais de votação, a distribuição de santinhos, a aglomeração de pessoas com bandeiras, broches, adesivos ou roupas padronizadas e o uso de carro de som são condutas vedadas no dia da eleição. O policial pode e deve alertar os envolvidos sobre as proibições, pedir para que se dispersem e até avisar que isso é crime. Mas o cidadão tem direito de fazer sua manifestação individual sempre. Bandeiras, broches, adesivos, mas desde que esteja sozinho e em silêncio. A propaganda também pode ser mantida no bem particular do eleitor. Pinturas, faixas, cartazes, mas em todos os casos de propaganda, seja ela móvel ou fixa, o tamanho máximo não pode ultrapassar os 4 metros quadrados. Também o consumo e a venda de bebidas alcoólicas na véspera e no dia da eleição são permitidos. Não há previsão a respeito na legislação eleitoral, exceto quando determinado pelo juiz eleitoral. Lembre-se, qualquer perturbação à ordem ou interferência na eleição não pode ser admitida. Em
Entre os principais crimes praticados no dia da eleição estão a distribuição de material gráfico, boca de urna, transporte irregular de eleitores, desordem e compra de votos. Comprar votos é um crime grave. Ocorre quando o candidato distribui dinheiro, vales de combustível, cestas básicas ou oferece alguma outra vantagem em troca do voto. O policial militar deve atuar imediatamente em casos de crime. Em infrações com menor potencial ofensivo, como boca de urna, por exemplo, deve-se lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. O juiz eleitoral pode realizar a audiência no mesmo dia ou passar uma pauta para a PM para que faça um agendamento. Nesse caso, o infrator poderá ser liberado desde que se comprometa a comparecer à audiência. Verifique com o juiz eleitoral local qual procedimento será adotado por ele. Quando houver crimes eleitorais mais graves, aqueles em que não cabe o termo circunstanciado, o policial deve conduzir o infrator até o juiz eleitoral. Ele vai avaliar a regularidade da prisão. A Polícia Judiciária, em matéria eleitoral, é a Polícia Federal. É ela que vai exercer tal função com prioridade sobre as suas atribuições regulares. Nas cidades de Florianópolis, Dionísio Cerqueira, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville e Lages, as ocorrências de crime eleitoral devem ser reportadas diretamente à Superintendência ou Delegacia da Polícia Federal. Onde não houver órgãos da Polícia Federal, é a Polícia Civil local que terá atuação supletiva. Em infrações onde há participação de menores, todos os envolvidos, inclusive os adultos, devem ser encaminhados até o órgão responsável pelos menores. Pode ser um conselho tutelar de plantão. Depois das providências cabíveis, eles vão encaminhar os adultos para o órgão policial próprio. Atenção! Nos 5 dias que antecedem a eleição e até 48 horas após o pleito, o cidadão só poderá ser preso em flagrante delito ou por sentença penal condenatória transitada em julgado. Também é importante lembrar que o policial deve ficar a pelo menos 100 metros dos locais de votação e só intervir ali quando solicitado pelo mesário presidente da sessão. Outra dica importante é estar em contato com o cartório eleitoral da sua cidade. Consulte o juiz eleitoral com antecedência para saber se o município tem alguma particularidade ou se obedecerá a alguma orientação específica. E quais são as condutas que a Polícia Militar deve adotar nos dias que antecedem a eleição e no dia do pleito. Leve sempre com você o Guia Rápido. Ali você poderá consultar sobre propagandas eleitorais, crimes eleitorais e saber em quais situações deve lavrar o termo circunstanciado e quais são as mais graves. Pronto! Essas são algumas dicas para você auxiliar a Justiça Eleitoral nessa data tão importante. Intensificar suas atividades no dia da eleição é fundamental para evitar atitudes delituosas. E lembre-se, o cidadão e a Justiça Eleitoral contam com você. Quem agradece é o Brasil, a democracia. Bom trabalho nestas eleições. Até mais!